Olá, boa tarde. A paz do Senhor para todos vocês, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo vai tudo bem, graças ao Senhor, porque o Senhor só quer o nosso bem como sempre, né, irmãos? No vídeo anterior que eu fiz, eu falei sobre 5 maneiras de ter o dia abençoado por Jesus, 5 maneiras de ter o dia abençoado por Deus. Tá? Para quem não viu e quiser ver, entra lá no meu canal, Fernanda Santos, tá? Prestem atenção, vê direitinho, tá? Porque eu creio que vocês vão ser alimentados, tá? Com esta palavra, tá bom? Naquele mesmo vídeo que eu fiz, para quem viu, eu disse que no próximo vídeo que eu fizesse, eu ia falar sobre distrações espirituais, tá? E hoje eu vou falar aqui exatamente sobre isso. Mas antes, eu peço vocês para me acompanhar, tá? Aqui na leitura da passagem da Bíblia, que fica em Lucas, capítulo 10, versículo 38, que a palavra do Senhor diz assim: Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, antes de Jesus se hospedar na casa de Marta e Maria, porque eram 3 irmãos, tá? Marta, Maria e Lázaro, tá bom? Eles eram de Betânia. Antes de Jesus se hospedar na casa de Marta e Maria em Betânia, Jesus estava numa viagem em direção a Jerusalém. Ele estava atravessando os arredores da cidade e entrou em Betânia, um povoado que era cerca de 3 milhas, aproximadamente 5 quilômetros de Jerusalém, quando foi recebido por Marta e Maria. Ou melhor, tá dizendo assim, Jesus estava a caminho de Jerusalém, mas quando faltava 5 quilômetros a percorrer, decidiu fazer um desvio no seu caminho. Jesus entrou no povoado e Marta recebeu na sua casa. Irmãos, um povoado pode se referir a um local com pouca gente, como um lugarejo ou aldeia, sendo um pequeno aglomerado de casas e habitantes, diferente de uma cidade que é grande, né? Um povoado pode ser um lugar menor, tá? Mas por ter lugarejo, casas, aldeias, animais, os habitantes acabam ficando aglomerado, sabe? Um lugarzinho assim apertado. Um lugar que quando a gente tem que passar assim, sabe? Um esbarrando no outro, bem apertadinho, sabe? Mas aqui diz que o Senhor, ele ia para Jerusalém, mas ele desviou, ele foi para Betânia. E Marta recebeu Jesus na casa dela. Então, para Jesus ter entrado na casa dela, ela teve que abrir a porta para o Senhor entrar, né? Mas aqui na palavra de Deus diz que Maria, que era irmã de Marta, quando Jesus entrou dentro da casa delas, ela já correu para os pés do Senhor e se assentou aos pés dele para ouvir os ensinamentos. Enquanto Marta, mesmo que abriu a porta para o Senhor entrar, é, ela já foi se agitar, ela já foi se atarefar. Aqui diz que ela era uma pessoa preocupada, inquieta, sabe? Uma pessoa preocupada, uma pessoa inquieta, uma pessoa que está muito atarefada, ela é uma pessoa estressada, isso pode despertar ansiedade, sabe? Alguns problemas, sabe? Sentimentais, emocionais, né? Porque a tarefa, os serviços, se não for feito com moderação, e isso nos traz um certo estresse, isso nos traz uma certa ansiedade, sabe? E ela era assim, né? Então, a Bíblia diz que ela se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ela estava ocupada com muitos serviços, com muitas coisas para fazer, né? Então, ela se aproximou de Jesus e disse: Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar.
Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, Maria, ela aproveitou a melhor parte. Maria, ela estava ali para ouvir o Senhor, né? Ela estava ali prestando atenção no que o Senhor tinha para falar. Ela queria ouvir do começo ao fim. Ela não queria parar para poder ir lá se atarefar junto com Marta, entendeu? Então, ela queria ainda tirar a melhor parte da irmã, né? Então, o que o Senhor queria dela? O Senhor queria que ela aprendesse a ter uma vida equilibrada, uma vida espiritual, né? E uma vida que ela pudesse também fazer as tarefas dela. Não precisava ela estar totalmente atarefada com as coisas para fazer. Não precisava ela estar ali totalmente ocupada a ponto de não conseguir ouvir o mestre, porque quem estava ali naquele momento era quem importava, né? Porque ela poderia muito bem. Quando Jesus chegou, talvez ele estaria com fome, né? Talvez ele estaria precisando de algumas coisas. Ela poderia ter visto, perguntado se o Senhor estaria com fome, poderia ter servido alguma coisa para Jesus comer, né? E depois que ela suprisse ali as necessidades de Jesus, né? Ela poderia muito bem, largar os afazeres dela, esquecer fazer depois, porque o que realmente importava naquele momento era a presença do Mestre, era a presença de Jesus, né? E ela nem priorizou este momento em que Jesus entrava na casa dela. Ela já foi se ocupar. Então, Jesus não queria isso. Jesus queria ensinar ela. Jesus não foi ali à toa. Jesus foi ali com um propósito, porque Maria já entendia essa parte. Maria já sabia que quando Jesus chegava, a reverência é do Pai, a prioridade é de Jesus, sabe? A prioridade é ouvir o que ele tem para dizer, é ouvir os ensinamentos, é sair, ficar alimentada das palavras de Jesus. Enquanto Marta estava muito atarefada, enquanto Marta estava muito distraída, porque isso são as distrações, tá? Que estava distanciando ela do que realmente importa, que estava tirando a melhor parte dela, as distrações, tá? Ela não estava conseguindo equilibrar, ela estava só preocupada com as coisas, tá? Terrena, com as coisas a fazer, com os afazeres, e a parte espiritual da vida dela, ela não estava se preocupando. E Jesus estava ali, né, para poder ensinar para ela não ser mais essa pessoa preocupada, não ser mais essa pessoa agitada, para ela se aquietar no Senhor, né? Então, quando Jesus diz aqui, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só, ele está dizendo a ela: o que realmente importa, Marta, é você estar aqui me ouvindo. O que realmente importa é você me dar ouvido, né? O que realmente importa é você ser alimentado com as minhas palavras, porque isso aí não é necessário, né? Não é tão necessário essas coisas que você está fazendo, você pode fazer isso depois, mas o que realmente importa agora, no momento, é você me ouvir, é você estar aqui comigo, né? Ouvindo os meus ensinamentos igual Maria. E ele disse: Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não teria como Jesus falar assim para Maria, para quem realmente queria escutar, quem estava ali reverenciando a presença dele, quem estava ali priorizando. Não tinha como ele chegar para Maria e falar assim: Maria, levanta daqui, levanta e vai lá se ocupar com Marta, vai lá se preocupar com Marta, vai lá ajudar ela, né? Então não teria como, porque quem vem ao Senhor, o Senhor de maneira nenhuma, ele lança fora. Não teria como, ela queria aprender, ela queria ouvir. Ela estava ali, sabe? Se entregando aos pés do Senhor. Ela estava aos pés do Senhor, é onde nós devemos estar, nos pés do Senhor. Como sinal de reverência, de respeito, de prioridade. A prioridade tem que ser o Senhor, né? Então, o que acontece? Marta, ela queria tirar essa parte de Maria, né? Ela não estava e também não estava incomodada também, vendo também que Maria estava, porque quem não está, quem não quer estar, se incomoda com quem está. Quem não tá ouvindo o Senhor, quem não está fazendo a vontade do Senhor, quem não está andando em obediência com o Senhor, infelizmente se incomoda com quem está. Mas era simples, era só a Marta largar o que ela estava fazendo e se juntar com Maria também para ouvir. Mas ela não queria, ela queria que Maria fosse lá, né, para poder ajudar ela, para poder se atarefar junto com ela. E a presença do Senhor ali,
né? E o que estava valendo a presença do Senhor? E a reverência ao Senhor? E a prioridade do Senhor? Né? Mas Maria escolheu a boa parte. Assim, a visão de Marta não foi errado em querer servir, sabe? Em querer agradar, né? Mas o Senhor queria que ela tivesse uma vida equilibrada. O Senhor queria que ela equilibrasse isso, que primeiramente o que importa é a presença dele, o que primeiramente importa é fazer a vontade dele, né? O que primeiramente importa é a gente levantar, agradecer ao Senhor por mais um dia, orar, buscar o Senhor, meditar, né? Ser positiva, memorizar o que a gente quer para o nosso dia, entregar os nossos planos nas mãos do Senhor, para depois a gente fazer as nossas coisas, trabalhar, fazer o que a gente tiver que fazer, tá? Então, as distrações de Marta, né? As distrações de Marta aqui, porque ela estava distraída, ela estava agitada, ela estava preocupada, estava tirando ela do foco, estava tirando o que realmente importa dela, tá? Isso são distrações, tá? Que vêm para poder nos tirar da direção certa, que vem para poder tirar a nossa comunicação com o Senhor, tá? Porque enquanto ela estava ali fazendo as coisas dela, ela não estava conseguindo ouvir a voz de Deus, ela não estava conseguindo prestar atenção no que o Senhor estava dizendo. Então ela teria que parar para ouvir, ela teria que parar para escutar, ela teria que priorizar a presença do Mestre, tá? Então eu acredito que o Senhor, né, deu ali uma grande missão, deu um grande ensinamento para ela, que ela aprendeu desse dia, tá? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu era Marta, mas agora eu aprendi a ser Maria. Eu também passei por uma experiência, tá? Eu estou falando dela, da passagem de Marta e Maria, mas eu também já fui Marta, tá? Eu creio que todos nós já fomos Marta. E tem algumas pessoas que ainda continuam sendo, mas aí tem muitas pessoas que nem percebem, ou então percebem e não querem parar, não querem mudar, não querem se esforçar, porque tudo vem de um esforço e de um querer. Porque não adianta o Senhor querer, o Senhor nos instruir, o Senhor nos direcionar e a gente não querer, tá? Irmãos, teve uma vez que eu estava lá no começo da minha jornada, no começo da minha caminhada com o Senhor, eu estava sentada com o celular na mão. O celular também é uma distração, redes sociais também é uma distração, tá? A gente tem que ter uma vida equilibrada. O Senhor está aqui para nos instruir, para nos direcionar, porque Ele só quer o nosso bem. Eu estava com o meu celular na mão e o Espírito Santo, ele veio até mim e começou a falar comigo. Mas aí eu não dei ouvido à voz dele. Eu estava com o celular, ele veio até mim. Ei, minha filha, ouviu o que eu tenho para te falar? Eu falei, aham, tá bom, tá. E o Espírito Santo falando comigo, ele queria falar comigo, ele queria me instruir de uma coisa, ele queria me avisar sobre uma coisa que estava para vir. Não estava acontecendo ainda, mas estava para vir. No momento oportuno em que ele veio falar comigo, estava tudo bem, eu estava assim, sabe, alegre, eu estava feliz, e nesse momento de alegria, de felicidade, eu não quis dar muito ouvido para ele, eu falei, tá bom, eu estava no celular, ele falando comigo, tá bom, já falou com o senhor, já falo, pera rapidinho, eu no celular, tá, já falou com o senhor, e acabou que acabei de usar o celular, eu larguei o celular e logo a seguida tinha outras coisas para me fazer, tá? Tinha coisas dentro de casa para me fazer, tinha comida, tinha isso, tinha aquilo. E quando eu fui ver, irmãos, a hora já tinha passado. E o que realmente importava, que era eu ter parado ali na mesma hora que ele começou a falar comigo para mim ouvir o que ele queria me dizer, eu não fiz isso, eu não dei ouvido à voz do Senhor, eu não escutei o que ele queria me falar. Aí sabe o que aconteceu? Passou 2 dias. Passou 2 dias e eu passei por um levante, o inimigo se levantou na minha vida, eu passei por um ataque muito forte espiritual. Eu passei por um ataque que eu perdi minha paz, a minha alegria, a minha felicidade, eu perdi tudo, tá? E nisso, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao choro, que eu fiquei muito mal, foi um ataque muito grande que eu passei, tá? Eu falei assim, Senhor, cadê você? Cadê o Senhor? O Senhor não tá me vendo, o Senhor não tá me escutando, o Senhor não tá me ouvindo. Cadê o Senhor agora? O Senhor não tá vendo que eu tô triste, que eu tô amargurada. E aí, o Espírito Santo foi e falou comigo. Você lembra, 2 dias atrás, que eu fui para falar com você, eu fui para te direcionar, para te instruir, mas você estava distraída.
Você deixou as distrações, tá? Você abafou a minha voz. Você não quis me escutar. Você deixou as distrações te tirar do que realmente importava, que era me ouvir, tá? Então, eu entendi o quê? Que o Senhor, ele queria me direcionar, o Senhor queria me ensinar, o Senhor queria me instruir, o Senhor queria me dar armas para mim poder lutar pelo que estava por vir. Mas eu estava distraída, eu não dei ouvido à voz do Senhor, eu estava ali com meus afazeres, depois eu fiquei cheia de coisa realmente para fazer, tá? E depois disso eu aprendi. Eu falei, não, não quero mais ser essa pessoa distraída, não. Eu não vou ser mais assim. Todas as vezes que eu posso estar fazendo o que for, mas que o Senhor quiser falar comigo, eu vou parar o que eu estou fazendo para ouvir a voz do Senhor, que é o que realmente importa. O Senhor onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe do que está por vir. E antes de acontecer, o Senhor nos avisa. O Senhor não faz nada sem antes nos revelar. Tá? Não adianta falar, mas o Senhor não me avisou, eu tô passando por isso, por que o Senhor não me alertou? O Senhor alertou sim. Ele queria falar com você de alguma forma, né? Tá? Mas somos nós que muitas das vezes não damos ouvido à voz do Senhor. Aí quando acontece, a gente chora, a gente quer botar a culpa no Senhor, mas Ele nos avisa sim. Tá, irmãos? E hoje, graças a Deus, eu aprendi a ser Maria. Hoje eu sou Maria, tá? Hoje o Senhor é prioridade na minha vida, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Aí você me pergunta, mas você não faz mais as suas coisas? Não, eu faço. Eu faço as minhas coisas, eu trabalho, eu faço as minhas coisas, tudo o que eu tenho que fazer. Mas, primeiramente, quando eu acordo, é reverência, prioridade ao Senhor. Oração, meditação, tá? Eu profetizo coisas boas, eu penso com positividade, eu mentalizo como eu quero o meu dia, eu entrego na mão do Senhor tudo o que eu vou fazer. E o Senhor abençoa grandemente o meu dia. Eu faço as coisas até melhor. Eu faço feliz, eu faço alegre, eu faço sorrindo, eu faço em paz, eu tenho paz durante o meu dia todo. Mas se eu não fizer, se eu não priorizar o Senhor, tá? Se eu não priorizar o Senhor quando eu me levanto da minha cama, tá? O meu dia não tem paz, o meu dia é um dia tribulado, eu não tenho alegria. Então, para mim não passar por esses sentimentos todos que as distrações nos traz, que o inimigo quer que a gente sinta, eu priorizo o Senhor. Porque depois que a gente começa a ter paz, alegria, felicidade, bondade, depois que a gente começa a ter, sabe, o que o Senhor quer que a gente tenha, os frutos do Espírito Santo, nunca mais a gente quer ter raízes de males dentro da gente. Depois que a gente conhecer a luz, nunca mais a gente quer andar na escuridão. Nunca mais. Tá? Então, para que isso não aconteça, eu priorizo o Senhor. Tá? Eu estou sempre aos pés do Senhor. Aconteça o que acontecer, eu estou sempre aos pés do Senhor. Porque ali é aonde nós devemos estar. Temos que priorizar a presença de Deus. Temos que priorizar quando o Senhor quer falar conosco. Tá? E esquecer as distrações, porque o inimigo vai vir com distração. Tem casa para arrumar. Tem criança para cuidar. Tem um trabalho. Tem alimentação. Tem isso, tem aquilo. Tá? E muitas das vezes a gente faz tudo primeiro que a gente tem que fazer. Chega amanhã, temos que fazer tudo de novo. E depois chega no outro dia, tudo de novo, tá? Sempre vai vir tudo de novo, sempre vai vir as tarefas nunca vai acabar. As distrações nunca vai acabar. Mas quem temos que mudar somos nós. Quem temos que escolher a nossa prioridade, quem a gente vai priorizar, somos nós, tá? Porque se deixar pelo inimigo, se deixar pelas distrações desse mundo, tá? Vamos estar sempre agarrados nos afazeres. Vamos estar sempre ocupados com as coisas desse mundo, tá, irmãos? E as coisas terrenas, as coisas desse mundo, vai tudo perecer, tá? Vai tudo perecer. O que realmente importa é as coisas lá do alto. O que realmente importa é a gente fazer a vontade de Deus. O que realmente importa é a gente estar ligado com o Mestre, a gente estar ligado com o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, tá? E se você hoje é uma Marta, eu te aconselho a uma coisa, tá? Esquece as distrações, esquece as preocupações. É melhor ser como Maria. É melhor priorizar a presença do Senhor, é melhor estar aos pés do Senhor, tá? Porque quando nós mais precisar no nosso momento de dor, de tristeza, vai ser o Senhor que vai nos ajudar. As distrações vai continuar, os afazeres vai ficar tudo aí. Quem vai poder nos ajudar vai ser o Senhor, aquele que muitas das vezes a gente ignora, aquele que muitas das vezes a gente nem importa quando ele vem nos falar.
nos instruir, tá? Nos alertar, tá bom, irmãos? E é essa mensagem que eu deixo para vocês. Mas compartilhem o meu vídeo, curtem, tá? Dá um like, comentem lá para você estar ajudando. Envia também para pessoas também, para ajudar a vida de outras pessoas, porque tem muitas pessoas assim também, tá? Distraída, tarefada, ocupada, ansiosa. Tem muitas pessoas assim. E vocês compartilhando esse vídeo vai estar ajudando outras vidas também, assim como está abençoando a vida de vocês. Creio eu assim. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Uma ótima tarde para todos vocês, tá? Em nome de Jesus.